Nesse vídeo eu vou falar sobre um pequeno problema, se é que se pode dizer que é problema, que alguns usuários aí de Linux andaram me relatando aí, que é em relação ao redimensionamento de partições usando o Resquizilla para fazer a instalação do sistema, né, em discos maiores ou menores. Aí a gente vai ver esses exemplos aí em que o espaço que você consegue, que você tem não alocado no disco final, você não consegue fazer a integração desse espaço na partição principal. Então, por exemplo, no Clonezilla, né, você pode fazer três tipos de clonagem de disco ou de backup. A clonagem você pode fazer entre dois discos iguais, de tamanhos iguais. Você pode fazer de um disco menor para um maior, e você pode fazer de um disco maior para um menor, desde que você diminua o tamanho desse disco para caber no espaço não alocado total que tem o disco menor. Normalmente isso acontece quando você está botando um SSD na sua máquina. Você tem um disco de 1 TB, precisa e vai colocar um de 480 SSD, então o disco maior precisa ser redimensionado até mais ou menos 400 megas, 390 por aí, para ele poder caber dentro do disco novo SSD e, eventualmente, depois o espaço livre que ficou, quando você já estiver dando boot pelo disco SSD, você não consegue restaurar o resto do espaço disponível. Deixa eu ver, 390 para 480, uns 180 GB, né, 100 GB, né? E você fica aí com o espaço não alocado e você não consegue fazer isso. E a razão está pelo seguinte. Então, a gente está aqui num exemplo. Isso aqui é um Debian, que eu uso nos meus vídeos, aí, é o uso do meu dia a dia. E eu coloquei ele de um disco SSD 240 para um disco normal de 400, um disco HDD, né, de 500 gigas. Então eu não precisei fazer nenhum tipo de mudança de partição nem nada dele, e ele ficou da seguinte forma. A gente vai vir aqui no Gparted. Então tá aqui. Esse disco é um clone do outro disco que eu tive, então eu passei de um SSD 240 para um HDD maior, e eu fiquei com esse espaço aqui não alocado, só que eu não consigo botar esse espaço não alocado na partição principal, que é isso daqui. Ó. Você vem aqui, você não consegue. Em partições montadas, você não consegue diminuir, mas consegue aumentar a partição on the fly, digamos assim. Né? Para isso, para você fazer a diminuição da partição, você tem que usar um Live USB, né, do Ubuntu, né, com o Gparted, e você consegue fazer lá o redicionamento para menos de uma partição. Aí isso aí você usa quando você precisa fazer, então, reduzir o tamanho da partição para caber num disco menor do que o disco grande original que você está transferindo do sistema para o outro. Então aqui, por que você não consegue fazer? Porque isso aqui é específico para Linux, tá? O Windows ele usa o sistema de partições dele, ele não usa partição swap. O swap dele é um arquivo que fica no disco. Então você não pode ter uma partição no meio dessas outras duas aqui. Por exemplo, aqui você tem a partição principal, aqui você tem a swap e aqui você tem a não alocada. Então, se tiver um treco desse no meio, você não consegue juntar as duas partições para que elas funcionem como uma só. Né? Então você teria que tirar essa partição aqui, ela vai ser agregada a esse espaço não alocado. Na verdade, você tem duas funções. Se você usa o sistema de ZRAM, como essa máquina aqui, eu podia simplesmente tirar essa partição e alocar essa daqui e depois fazer o redimensionamento dessa partição aí. Mas em alguns sistemas anda dando um problema em relação à montagem da swap, que mesmo que você tire as referências no boot, no FSTab e tal, a máquina demora um pouco, porque ela fica tentando conectar ao dispositivo swap e fica tentando, e isso aí retarda um pouco o boot, e isso aí pode incomodar o pessoal que tem assim SSD, justamente para ter uma máquina mais rápida, e pô, o sistema ele fica pulando aquelas linhas, tentando recuperar, ou identificar, ou conectar, alguma coisa assim, até que o sistema vê que o dispositivo não está disponível, ele vai e entra. Isso aí pode fazer com que pode fazer, não, isso faz com que o boot demore mais do que o normal. Então, a gente vai fazer aqui duas opções. Né? A gente vai fazer o seguinte: se o seu sistema clonado ele não tem a partição swap, então não tem problema nenhum. Você vai ver essa partição aqui e essa aqui, uma do lado da outra. É só vir aqui, botão direito, redimensionar e puxar. Isso aqui provavelmente vai estar aqui no meio. Você pega, segura, puxa,
aplica e vai estar fazendo com que o espaço seja, então, não alocado, seja integrado ao sistema. Você pode criar uma outra partição aqui, né? Você vem aqui, novo, você pode criar uma partição EST4 ou uma NTFS, e assim esse disco em si ele pode ser reconhecido, essa partição, né? Pode ser reconhecido em sistemas Windows, por exemplo, se você tiver mais de um disco no seu computador aí. E o que eu fiz aqui é justamente para evitar aquele problema da RAM. Essa máquina aqui ela usa FSTAB, ela usa ZRAM, mas eu não tirei a swap dela e eu não estou conseguindo fazer, então, com que esse espaço seja ligado a esse daqui, que é o que aconteceu com muita gente aí. Então, repetindo, isso aqui acontece quando você bota de um disco menor para um disco maior, ou quando você diminuiu a partição original do disco maior, que normalmente é um HDD, até um ponto, por exemplo, esse daqui, digamos que fosse um disco de 1 tera, e eu quero colocar ele num disco de 500, que é esse espaço todo junto aqui. Você teria, então, que diminuir a partição principal, desde que tivesse espaço, né? Que isso aqui é espaço de arquivos que estão ocupando a partição, e isso aqui, esse branquinho aqui, é espaço livre. Você pode diminuir a partição até que ela caiba dentro do disco SSD novo, e quando você vai fazer a clonagem de um disco para o outro, sempre vai ficar um pedacinho não alocado, e você pode vir aqui e redimensionar e mover a partição e ocupar o espaço não alocado, que mesmo com a partição montada, você aumentar o tamanho dela é possível, você não consegue diminuir. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, eu tenho que tirar essa memória swap, essa partição swap, para que eu possa ter esses dois espaços aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: primeiro, eu vou tirar a partição swap. Uma coisa aqui que a gente pode ver no FSTab. Então, vamos lá. Tudo nano VTC FSTab. Então, eu vou precisar saber esse nome aqui, ó, da FSTab, porque eu já vou explicar já já. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou apagar a partição. Essa aqui é 700 e Blau, né? Deixa eu ver aqui qual o tamanho dela para ela ficar igual. Vou botar depois como 8 GB mesmo. Você pode, inclusive, vir aqui aumentar ou diminuir o tamanho da sua partição, ou mesmo excluir, né, se você achar que não precisa dela, mas aconselho a não fazer isso. E mesmo que você faça, você pode depois desfazer, usando esse próprio vídeo aqui, se você tiver aquele problema de inicialização do disco, não está sendo, o dispositivo não está sendo iniciado e coisa e tal. Você pode aumentar e diminuir. Então, vou fazer o seguinte: eu vou fazer essas duas partições ficarem contíguas, e essa aqui ela vai para o final do disco, no caso, só para manter a compatibilidade. Então, eu vou tirar aqui. Ela foi integrada ao espaço não alocado. Deixa eu já fazer logo isso aqui. Pronto. Agora eu vou criar aqui. Na verdade, eu não vou criar. Eu vou chegar aqui agora, redimensionar, mover. E aqui eu vou deixar como... Eu posso puxar para cá, e eu vou fazer todo o espaço, mas eu quero deixar 8 GB aqui. Espera aí. Eu quero deixar 8 GB ali para fazer redimensionar, mover. Então tá aqui. Então seria 8.000 mesmo. 8.000 GB para fazer a partição swap. Então, ó, aquele espaço todo já foi preenchido. Aqui eu vou fazer o swapão. E agora que sim, eu venho aqui. Atenção ao conk aqui, ó. Ele vai mudar ali para 400 e Blau. Já mudou lá. E aqui no Linux, ele não está sendo inicializado e tal. Então, o que ele vai fazer? Quando a gente bota uma partição nova, o ID, que é o número de identificação da partição no sistema, ela sempre muda. Então, por exemplo, informação. Essa aqui não é o mesmo da partição anterior, mas eu preciso desse número para evitar aquele problema que eu falei lá no início do vídeo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó. Esse aqui é a montagem da partição original, da instalação original, e eu vou precisar disso daqui, ó. Preciso desse UUID aqui. E ele está na partição
SDA3. Vamos abrir um outro terminal aqui. Abrir aba. Vamos ver aqui. Sudo fdisk-L. SDA3. Então tá aqui, ó. SDA3. Então o que a gente vai fazer? A gente vai digitar esse comando aqui. Sudo mk swap -u grande. Aqui você tem que colocar o FF, o ID original daquela partição que deveria estar aqui, ou você teria anotado aí previamente lá antes de você fazer essa mudança. E aqui o dispositivo deve SDA3. Então vamos ver lá no Gparted, tá aqui, ó, informações. Então tá aqui. Essa aqui é a 86EF. Então vamos ver como é que vai ficar a história lá. Dá Enter. Vamos lá no Gparted de novo. Linux Swap. Está aqui, FFBC, igual ao que era na instalação anterior. E pronto, seu sistema agora vai voltar a funcionar direitinho aí, sem ter erro da partição swap, ou então você vai poder fazer com que o sistema fique com todo o seu espaço em disco disponível, né? Antes que era só alocado, como tinha a swap no meio, não deixava fazer a conversão o redimensionamento com espaço livre disponível. E esse aí é mais um vídeo que eu coloco aí com aquela recomendação de não assinar o canal, não dar joinha, não divulgar nas redes sociais, não mostrar para os seus amigos, não comentar, se comentar, fala mal, não peida, não fuma, não fode, não sai de cima, me chama de feio, porque eu tô cagando, e depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu.